paz do Senhor, queridos irmãos, estamos de volta para darmos início novamente a esse trabalho, né? Da nossa Escola Bíblica Dominical, esse projeto, e temos uma parada, né? Nosso trabalho, estávamos organizando alguns equipamentos, mas agora estamos de volta, se Deus quiser, alimentar o nosso canal aí com explicações das nossas lições e também estudos bíblicos, tá? E vamos hoje falar sobre a lição dos adultos. Nós estamos na lição 10 e falamos domingo passado sobre o batismo, agora vamos falar sobre a ceia do Senhor. Vamos para os nossos slides, para nós darmos continuidade, Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. A lição 10, que tem como assunto a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Como já falamos, domingo passado falamos da primeira ordenança, que era o batismo nas águas, qual o seu propósito e aonde se originou, e que é uma ordem do Senhor, né? O Senhor mandou batizar, e agora nós temos aqui o símbolo também na ceia, e vamos, no decorrer dos nossos slides, vamos entender melhor o que isso traz para nós, povo evangélico, povo de Deus, aqueles que foram realmente lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Nosso textuário diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós já começamos a entender aí que é graça, mas não foi de graça, né? Todas as vezes em que nós participamos deste memorial, nós estamos tendo essa responsabilidade. Todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor. E não é só naquele dia não, né? Anunciar, enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja, o nosso trabalho é sempre estar anunciando que Jesus está voltando, que morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou e está à destra do Pai. Porque se não crêssemos que Jesus ressuscitou, a nossa fé ela seria uma fé em vão. A nossa verdade prática ela vai dizer o seguinte: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Olha só, a verdade prática vai dizer que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Sabemos que nós estávamos destituídos da presença do Senhor, éramos inimigos de Deus, e Jesus agora, através do seu sacrifício, ele traz essa reconciliação do homem para com Deus. Agora ele dá esse acesso para que o homem possa ter paz com Deus e o Deus da paz em seu coração. Então, é uma das celebrações que a Santa Ceia traz para nós, exatamente a alegria por termos de volta essa comunhão com o nosso Deus, que um dia ali no Éden, ela foi interrompida pelo pecado, quando o homem decidiu desobedecer a Deus ali, e o pecado veio sobre todos os homens, e não havia nada que nós poderíamos fazer. Então Jesus vem, e agora, através do seu grande sacrifício, e o que nos dá a garantia é a sua ressurreição, como diz no final aqui, com o Senhor ressuscitado, que é a grande esperança que Cristo nos deu, porque ele ressuscitou, e nós aguardamos o seu retorno para buscar a sua igreja. O nosso objetivo, irmão, da nossa lição, ela vai falar sobre, primeiro, a apresentação, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Temos aí algumas interpretações e vamos tentar explicar e ver na nossa lição o que nós, como servos de Deus, entendemos, o que a palavra de Deus nos fala sobre a Santa Ceia. Segundo ponto, mostrar o propósito da ceia do Senhor. E o terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Vamos entender, talvez algumas pessoas ainda até hoje não tinham tido muita consciência do que realmente é aquele momento ali, o que representa, o que deve estar na nossa vida, no nosso coração. E essa lição ela vem trazer luz, e tenho certeza que todos aqueles que participam da Escola Bíblica Dominical já não será, mas a partir desse momento a ceia não será mais como antes. Com certeza terá algo todo especial do momento em que estudar essa lição. Amém? A nossa introdução, ela vai dizer o seguinte: eu quero dizer aqui, irmão, que esse slide, ele é uma produção do canal EBD em Foco, tá? Então, professores que
que se interessarem, procure aí o canal e eles vão estar disponibilizando as slides e alguns trabalhos para os professores, tá bom? A nossa introdução ela vai dizer assim: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Tá? Nós já falamos e estudamos domingo passado a primeira ordenança e agora estamos falando da segunda ordenança também dada pelo Senhor à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, né? Já colocamos alguns pontos aqui do porquê, mas a essência, acredito que a essência do cristianismo é exatamente porque Cristo morreu por nós e pagando o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus ressuscitou. Então é a nossa esperança, né? Então celebrar a ceia do Senhor é algo muito importante na vida daqueles que realmente já tiveram um encontro com Cristo. Então, nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia do Senhor sob 3 perspectivas, tá? Sabendo que ela foi uma ordenança dada por Jesus e que o cristianismo em si, né, de todas as suas ramificações que surgiram depois da Reforma, ela tem seguido esse memorial, tem sido uma festa muito importante e como é uma das celebrações mais significativas, por quê? Nós podemos olhar sob 3 perspectivas. Quais são elas? Primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Então, a primeira coisa que tem que estar na mente do cristão, do crente, quando ele está participando da ceia, quando ele lança a mão no pão, quando ele lança a mão no cálice, é ter essa visão, olhar para trás, olhar para o passado, com um sentimento de gratidão, de alegria, por quê? Porque sabemos que aquele ritual ali, ele só foi possível porque Cristo, ele tomou o nosso lugar. Era para nós, a cruz era para nós, o castigo era para nós, e agora Jesus, ele vem, paga este preço, tem o seu corpo ali ferido, rasgado, foi pregado numa cruz, o seu sangue foi derramado. Então, quando participamos da ceia, a primeira perspectiva é olhar este passado e podermos ter esta alegria, ter esta certeza, ter a convicção que alguém pagou este preço. Preço que eu não podia pagar, preço que nós não podíamos quitar. E um sacrifício que não podíamos realizar, Cristo realizou por nós um tão grande sofrimento por este amor tão grande. Então, primeira perspectiva, olhar para o passado e saber que aquele momento ali é para que nós venhamos relembrar que Cristo morreu por nós. Segundo olhar, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Sabemos que não somos merecedores, não somos dignos. Então, ao lançar a mão no pão e no cálice, ao participar, ao cercar a mesa do Senhor, ao nos reunir com a igreja, temos que ter essa consciência e olhar agora. Olhamos para o passado. Cristo cumpriu a promessa, Cristo cumpriu o seu amor e entregou a sua vida por nós, pagou o preço. E hoje, olhar e saber que somos imerecedores, que somos falhos, que somos corruptíveis, mas que Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, tem nos justificado através do seu sacrifício. Hoje, eu posso dizer que tenho comunhão com Deus, mesmo sendo imerecedor, mesmo sendo falho, mesmo sendo pequeno, mas eu posso ter esta alegria ao participar da ceia, saber que alguém tão insignificante como eu tenho paz com Deus novamente através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terceiro olhar, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e a esperança na segunda vinda de Cristo. Olhamos para o passado, sabendo que Cristo ali abriu uma porta, ali ele pagou o preço, ele nos resgatou, e saber que hoje no presente nós temos o seu perdão, temos o seu amor, Cristo nos guarda, Cristo nos corrige, Cristo nos ensina e nos exorta, e sabemos que tudo isso que estamos vivendo hoje aponta
para um futuro onde a igreja incessantemente tem anunciado que Jesus está voltando. E brevemente Cristo voltará para buscar a sua igreja. E a ceia do Senhor, ela nos dá também essa perspectiva de olhar para o futuro e saber que quando participamos daquele pão e daquele vinho, que são símbolos daquilo que Jesus fez, ele disse, olha, isto é meu corpo e isto é meu sangue, simbolizando que o corpo de Cristo seria rasgado através dos açoites, através de uma lança, através de pregos naquela cruz, e que o seu sangue seria derramado para purificar os nossos pecados. Sendo assim, sendo cumprido o preço, sendo pago o preço que era necessário para que o homem tivesse paz com Deus, agora sabemos que a promessa que um dia ele voltará para nos levar para que aonde ele estiver, nós possamos estar com ele também. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa, né? Vamos ver agora, já nessa introdução, que olha a ceia do Senhor já não passa a ser mais apenas um culto. Já não passa a ser mais um culto onde uma vez por mês eu estou lá, vou de branco, sento, participo. Mas agora eu vejo que eu tenho que ter consciência que aquele culto, aquele momento, ele é muito mais que apenas uma celebração. Ele está nos mostrando o passado, o presente e nos dando a garantia de um futuro com Deus, né? Porque sabemos que só temos essa garantia porque temos convicção que Jesus ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, não é de qualquer maneira, e também com júbilo, com alegria. A tristeza tem que ficar de lado e saber que o Senhor, ele supre toda a nossa necessidade, e também com expectativa, né? Quando Israel preparou ali a Páscoa para sair, uma das ordens de Deus, olha, vocês vão comer já preparado, com sandálias nos pés, tudo arrumado, pronto para partir. Então essa tem que ser a nossa expectativa também. A qualquer momento o Senhor pode soar a última trombeta, nós sermos chamados para sair desta terra. Então, celebrar a ceia do Senhor com expectativa que a qualquer momento nós estaremos encontrando com o Senhor. Então, muito cuidado como nós entendemos a ceia do Senhor e como participamos, procurar levar uma vida com Deus sincera, de temor, de reverência, porque o nosso Deus é um Deus santo, justo e verdadeiro. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. A ceia do Senhor tem sofrido algumas modificações, né? Dependendo de algumas igrejas, dependendo de algumas épocas, elas sofreram algumas mudanças no seu ritual. Mas o que vamos falar aqui são de algumas interpretações que existem, que fogem do que a Bíblia realmente ela nos ensina quanto à ceia do Senhor. Tá? Diz aqui, o tópico 1, o primeiro subtópico, diz na tradição romana. A Igreja Católica ela tem uma visão do texto bíblico quando fala que Cristo está dando, né, a ordenança para participarmos e realizarmos a ceia do Senhor. Diz assim, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, este cálice é o meu sangue, eles entendem literalmente que Jesus estava falando que realmente os discípulos estavam comendo a sua carne. Que hoje, né, assim nós estamos no momento da ceia, quando partem o pão e bebem o vinho, estão literalmente comendo a carne de Cristo e bebendo o seu sangue, tá? Então eles levaram no sentido literal e vamos ver mais para frente o que isso quer dizer. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo, tá? Então ele leva para o sentido literal, dentro desse versículo lido. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação, tá? Ou seja,
No momento em que é orado pelo vinho e pelo pão, eles deixam de ser pão, eles deixam de ser vinho e passam a ser literalmente carne e sangue. É esse o entendimento romano, é isso que eles ensinam, e é isso que as pessoas entendem quando participam nas igrejas romanas, a igreja católica, né? Que literalmente estão comendo a carne de Cristo e que literalmente estão bebendo o sangue de Cristo, porque Jesus disse lá: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Tá? Bom, existem alguns problemas dentro dessa interpretação, tá bom? O primeiro é de natureza lógica, tá? Diz assim: pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Jesus estava na cerimônia. Quando Jesus profere essas palavras, ele ainda não tinha sido crucificado, ele ainda não tinha sido açoitado, ainda não tinha sido preso. Ele estava lá presente com os discípulos, tá? Então, até nesse momento, até antes da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo, a igreja, vamos dizer assim, né, o povo, ele olhava para o futuro. Eles olhavam para uma promessa, aguardando esta promessa, aguardando o Redentor. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o Redentor e vou sofrer, a minha carne vai ser rasgada, o meu sangue vai ser derramado para a remissão dos pecados. Então, Jesus estava mostrando que se cumpriria nele, né, esta profecia. Então, quando ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele estava presente. Então, ainda ficava difícil, né? Fica difícil ele realmente, a sua carne, ser aquele pão, tá? Essa é a primeira contradição que nós encontramos nessa interpretação literal, tá? Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problema de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Olha o que ele fala lá em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Né? Jesus aqui dando este exemplo. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então, temos que ter esse cuidado quando lermos a Bíblia, porque temos que ter esse conhecimento básico de entender quando a Bíblia está falando uma metáfora e quando a Bíblia está sendo literal no texto, para que seja interpretado literal, e quando está sendo interpretado de uma maneira figurada. Jesus disse: olha, eu sou a porta. Jesus estava mostrando que ele era a única saída daquela situação. Em Mateus, se não me falha a memória agora, capítulo 11, versículo 28, ele disse: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos entender melhor esses versículos quando Jesus ele começa a censurar os fariseus, os religiosos da época, que colocavam carga sobre o povo, o qual eles mesmos, né, vai dizer que nem com o dedinho eles conseguiam mover as cargas. Então, o povo vivia ali oprimido, uma carga no qual eles não podiam viver. Então, o medo, né, a prisão ali psicológica era grande. Jesus disse: olha, eu tenho para ensinar para vocês um fardo que é leve, um jugo que é suave. Então, vinde a mim, que eu tenho a você. Então, Jesus está mostrando que, ele dizendo que ele é a porta ela significa entrada e saída. Então, ele diz: olha, entrarei, sairei e achareis pastagem. Então, Cristo estava mostrando ali, se mostrando que ele tinha a liberdade, que ele é a liberdade, e não realmente uma porta, né? Então, ele disse: olha, eu sou a porta. Então, ele disse: olha, esse é meu corpo e esse é meu sangue. Então, ali era um pão que estava sendo um memorial, né? Simbolizando onde hoje nós temos a cerimônia da Santa Ceia. Então, ele também está dizendo: eu sou a porta, mas Cristo não é uma porta. Então, aí nós já mostramos que o perigo de nós, muitas das vezes, é interpretarmos as coisas ao pé da letra e muitas das vezes trazer o entendimento errado daquilo que Deus realmente está nos ensinando. Só para nós falar mais um pouco aqui, o Jesus, ele foi o mestre em tudo. Jesus foi o exemplo em tudo, né?
Então Jesus sempre foi muito didático. Jesus ele sempre usou o cotidiano. Jesus ele falava o grego koiné, era aquela linguagem popular. E vamos ver em todas as histórias, parábolas, ensinamento de Jesus, ele usando muito esse modo de ensinamento. Jesus sempre se preocupou em ser muito claro quando ele queria transmitir o ensinamento, né? Eu sempre digo para os professores que o nosso trabalho da Escola Bíblica Dominical, seja ensinador, seja pregador, é tornar o texto mais compreensível possível para os que nos ouvem. Usar maneiras de fazer exemplo, fazer com que as pessoas pensem realmente, reflitam e possam entender o que aquilo realmente quer dizer para nós. E Jesus nos dá o exemplo disso, né? Mostrando vários exemplos. Olha, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, Jesus mostra que assim como o corpo ele precisa do alimento cotidiano, assim Jesus ele tem o alimento para a nossa alma. Foi o que ele falou para a mulher ali na beira do poço, né? A água que eu te der jorrará uma fonte de água viva, qual tu nunca mais terá sede. Jesus está falando ali no sentido espiritual, mostrando para aquela mulher que assim como a água ela é essencial para a existência da vida humana, assim também Cristo é a essência da vida e da eternidade do homem, tá? Então Jesus estava nos dando lições para que nós possamos entender. Então aí está a refutação, né? Jesus não estava dizendo ali que realmente aquilo seria realmente a sua carne, o pão seria transformado realmente na sua carne e que o vinho seria literalmente o seu sangue. Jesus está nos dando ali um memorial para que nós pudéssemos sempre estar alegre com Cristo pelo seu grande amor e seu grande sacrifício. Amém? Nosso segundo subtópico, ele vai dizer assim: na tradição protestante, também eles têm a sua interpretação deste texto, tá? Vai dizer assim: a tradição luterana diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, tá? Mas em Lutero ele acabou não se desvencilhando realmente, né, das tradições católicas. Então, ele discordou um pouco ali, mas ainda tornou a ceia ainda algo como se fosse quase no literal, né? Então ele vai dizer que o corpo de Cristo está presente ali na ceia, tá? Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. O corpo de Cristo está lá com o pão. O pão é pão, mas o corpo de Cristo está lá presente, né? E como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Modificou, ele foi ensinado na Igreja Católica que era carne, que era sangue. Ele vem ler os evangelhos e ainda com a sua mente voltada, né? Ele diz, não é mais o corpo, não é mais o sangue, mas o corpo de Cristo está presente no pão e o seu sangue ali no vinho, tá bom? Então essa é a posição luterana, tá? Mas o protestantismo ele vai trazer uma outra luz sobre este texto, tá? Porque vamos entender que assim como o batismo não era um sacramento, não é um sacramento, assim também a ceia do Senhor, ela não vem trazer santidade, ela não vem trazer perdão de pecado. Vamos entender mais para frente isso daí, tá bom? Tá, a posição pentecostal agora, o que nós pentecostais entendemos, né, ou a maioria entende sobre o significado da Santa Ceia. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, tá? Então ele está colocando aqui os dois entendimentos, o entendimento católico e o entendimento luterano depois da Reforma Protestante, tá? Lutero ele vem discordar da Igreja Católica, não é carne, não é sangue, mas o corpo de Jesus está presente lá, tá bom? E assim o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, tá? Esse é o entendimento pentecostal.
Algumas pessoas entendem um pouco diferente dentro do segmento pentecostal, tá bom? Como nós temos a Santa Ceia como um símbolo, como um memorial, tá? Esse texto aqui, com todo respeito, tá, aos irmãos que concordam com essa parte em cima aí, que Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos, tá? Então, entendemos que Cristo ele habita em nós, ele habita na igreja. Paulo vai dizer: vocês não sabem que são templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, existe alguma discordância também, tá? Alguma maneira de interpretar dentro do segmento pentecostal que Cristo não está no símbolo. Cristo nem física, nem espiritualmente está presente ali naquele símbolo. Existem alguns pensamentos dentro do conceito pentecostal que assim, entende que a ceia ela é um memorial, ela é um símbolo. O pão e o vinho são consagrados naquele momento para aquele memorial, tá? Então, porque esse texto colocado aqui, ele não está falando disso daí, tá? O irmão sabe que este texto, ele está falando quando Jesus está ensinando. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele, pede perdão. Se ele não te ouvir, chama a testemunha, vai diante dele e te reconcilia com ele. Se ele não aceitar, vai com a igreja chama ele. Se ele ainda continuar sem se reconciliar contigo, aí a igreja tem o poder de disciplinar e afastar, né? Aí Jesus vai dizer: tudo que é ligado aqui na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar aqui na terra será desligado no céu também, tá? Então, aí que Jesus vai usar essa palavra de assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Uma outra tradução é assim: aí eu estou no meio deles, tá? Então Cristo está na igreja, no meio da igreja, não no elemento, tá? Então alguns segmentos entendem dessa maneira. O certo é, irmãos, que nós temos que ter algum entendimento, mas nós precisamos entender que nós temos que chegar diante de Deus, lutando para viver uma vida de santidade, através do Espírito Santo. É só Cristo quem nos dá a condição. Foi Jesus, através de todo esse acontecimento, da sua atitude, do seu nascimento, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo isso nos traz a capacidade, através do Espírito Santo que habita em nós, de vivermos uma vida de santidade para o Senhor, né? Então, independente das divergências que podem existir, o que nós temos que entender é isso. Cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e ao participar do vinho e ao participar do pão, termos um sentimento de gratidão e lutarmos, como tomamos ceia todo mês, né, por mês, lutar com todas as nossas forças, nos humilhar nos pés do Senhor, para que Ele nos dê força, para que possamos viver mais um mês em santidade. Mais um mês o Senhor possa nos dar força para dizer não ao pecado, não ao inimigo, não à nossa carne, não à nossa vontade. É isso que temos que ter em mente, que o sacrifício de Jesus, tá? Eu quero deixar aqui bem claro isso, que independente do que você entenda que seja a ceia, mas se você entende que o teu perdão, a tua salvação, a tua eternidade, ela está em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, através do seu ato, em que ele morre naquela cruz, pagando o preço do pecado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, isto é que é importante para nós, termos essa consciência que Cristo ressuscitou, e isso nos dá a garantia de vida eterna, tá? Tenhamos isso em mente. Participamos de um memorial, de fazer isso em memória de mim, tá? O ser humano, ele tem essa facilidade de esquecer, né? Esquecer no sentido de deixar de lado aquela importância do que realmente significa. Nós podemos olhar para algumas festas muito comum na nossa cultura, né? Natal, Páscoa. Antigamente era algo que era feito com muita reverência, com muito respeito. Hoje mudou-se totalmente o sentido, as pessoas festejam de outra maneira. E Jesus disse ao discípulo: olha, isso é meu corpo. Jesus, sabendo que tudo que iria acontecer,
mas que o ser humano tem essa facilidade de acabar esquecendo o significado das coisas. Olha, façam isso em memória de mim. Não esqueçam o que isso realmente significa, né? A palavra em memória é no grego, eu não vou me arriscar aqui no grego, né? Mas ela não tem um sentido apenas de uma memória, de uma lembrança, de lembrar de algo. A expressão no grego, ele vem nos trazer a ideia de desenterrar algo do passado e trazer para o presente com toda a força do seu significado. Ou seja, nós, ao participarmos da ceia, nós temos que entender o seguinte: não só apenas lembrar do que Jesus fez, mas trazer todo esse impacto, toda essa força que o seu sacrifício realmente tem, é trazer como se aquilo fosse recente, aquilo fosse ainda atual na nossa vida. O seu sacrifício não é uma lembrança do passado, mas que o seu sacrifício, o seu amor, esse memorial, ele tem que trazer para nós esse sentimento. Então, no grego, a que foi traduzido em memória, ele vem trazer esta ideia, trazer algo do passado que está enterrado e trazer vívido, aonde o seu significado ele venha com toda a força, com todo o efeito que ele realmente sempre teve, ele possa ter hoje. Então, é essa a mente que nós temos que ter, né? E de realmente um sentimento de gratidão, temor e reverência, não só ao participar da ceia, mas viver uma vida reverente diante de Deus e diante da sociedade, tá? Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Amém? Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, tá, irmão? A ceia não é um sacramento. Foi explicado na lição passada, né? O que é sacramento. Então, ela é uma ordenança. A ordenança é para quem está em comunhão. Aquilo que eu falei logo mais, né? Procurar viver cada dia na presença do Senhor, em obediência à sua palavra, com o Espírito Santo guiando a nossa vida. Paulo vai dizer: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, a ceia, ela é para quem está em comunhão, vive uma vida de comunhão, vai lá celebrar, agradecer, festejar, se alegrar na presença do Senhor pelo seu grande amor e pelo seu grande sacrifício para conosco. O segundo tópico, ele vai dizer o seguinte: o propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito? Por que Cristo instituiu? Qual é a responsabilidade que isso traz para nós, tá, irmão? Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Lembra lá que a primeira perspectiva, lá na introdução, diz que primeiro é um olhar para o passado, para nós vermos, né, lembrarmos que Cristo morreu. Então, a expiação, Cristo morreu em nosso lugar. A expiação, no resumo, ela vai dizer isso, né? É quando alguém morre no lugar de outro. Então, Cristo expiou, Cristo morreu, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, o propósito da ceia, primeiro, celebrar a expiação de Cristo, porque foi essa expiação, foi este sacrifício que nos deu a condição de termos nossos pecados perdoados, certo? Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito da celebração anunciar a morte do Senhor. Nós temos lá a nossa leitura oficial da Santa Ceia, né, que é 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo, vamos ver mais para frente, Paulo ainda repreendendo a igreja, da forma como eles estavam celebrando a ceia, e houve uma denúncia, e Paulo agora escreve a carta. Então ele começa agora a orientar que o propósito é anunciar a morte do Senhor, dizer que Jesus veio, a promessa lá de Gênesis 3,15 foi cumprida em Cristo. Ele veio e ele morreu, e essa morte era para ser anunciada. Ao participar da ceia, todo cristão ele está publicamente dizendo que ele crê na morte de Jesus, que ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu em nosso lugar e que Jesus ressuscitou. Então, Paulo ele coloca logo esse objetivo para os irmãos em Corinto, tá? Que eles venham a entender. O propósito da celebração da ceia é anunciar a morte do Senhor, porque se não houvesse derramamento de sangue, não haveria a remissão de pecados, tá?
Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo, né? Nós estávamos condenados a uma vida sem Deus, a uma eternidade sem Deus, tá? Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, ele vai dizer assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só, nesse caso a ceia aponta para o quê? Para o Calvário. Por que é importante? Porque nós participamos da ceia, porque Cristo, ao cumprir este sacrifício, ele traz este benefício para nós. Ele agora, o inimigo que tinha poder sobre o homem, agora Cristo traz a liberdade, ele vence a morte eterna, o homem estava condenado à morte eterna, à separação de Deus, de viver sem Deus. Agora Cristo aniquila a morte, ele vence o diabo ali na cruz, tá? Então todo aquele que estava por toda a vida sujeito à servidão do pecado, agora Cristo vem trazer a liberdade. Então, primeiro propósito da nossa ceia, apontar para o Calvário, celebrar a expiação de Cristo por nós ali no madeiro, né, irmão? Que bênção maravilhosa é essa que o nosso Senhor ele nos concedeu quando nós não somos, não éramos, não somos merecedor desse tão grande amor. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Foi imputado a nós essa justiça. Cristo cumpre a justiça. Por quê? Porque todo pecado ele tem que ser punido. O pecado precisava ser punido. E nós não tínhamos essa condição de pagar este preço e vivermos. Agora Cristo vem e paga o preço do pecado, que é o quê? A morte. Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz que nós temos com Deus, o livre acesso hoje que temos com Deus, e o castigo que era necessário para que isso acontecesse, caiu sobre Jesus, tá? Então foi através da morte de Cristo que nós fomos justificados. Diante de Deus nós somos justificados. Cristo pagou o preço do pecado. Somos justificados. Paulo vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Cristo quem os justifica. Louvado seja Deus, né? E reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus. Estávamos condenados a viver uma vida afastada de Deus, porque viviam uma vida totalmente contra a vontade de Deus. E através de Jesus traz esta reconciliação. Cristo nos justifica, agora nos apresentamos diante de Deus. É por isso que o escritor Hebreu vai dizer que nós podemos ter ousadia para nos apresentar, porque agora Cristo nos justificou e agora nos reconciliou com o Pai. O castigo que era para nós, Jesus levou sobre si. O propósito da ceia, celebrar exatamente este ato, exatamente este benefício que Cristo trouxe a nós através da sua expiação. Aí Paulo vai dizer aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Irmãos? Analisando a palavra de Deus, olha, Jesus não conheceu o pecado. Jesus não pecou em toda a sua vida humana como homem nesta terra. Jesus não cometeu pecado, mas se fez pecado, ou seja, o castigo, a punição que o pecado traz sobre o homem, Cristo agora leva sobre si. Ele se fez pecado por nós. Ele sofreu as consequências por nós. Ele morreu para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. Aprendemos na lição passada. Ao sermos batizados, simbolizamos que morremos com Cristo e ao sair da água, simboliza que assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos agora uma nova criatura, justificado,
amigo de Deus, reconciliado com Deus, acesso ao trono da graça, acesso ao Pai através de sua morte. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus sofreu as consequências do pecado. A justiça de Deus caiu sobre Jesus e hoje essa justiça ela é imputada a nós, ela é dada a nós de graça. Por quê? Porque o preço já foi pago e Cristo está oferecendo esta graça a todos aqueles que se chegam a Ele, crerem nele como único e suficiente Salvador de suas vidas. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Olha que Apocalipse 12, 11 vai falar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ao lermos a história, né, irmão, da igreja primitiva, nós vemos quantos irmãos morreram, sofreram, e muitas das vezes nós ficamos preocupados com anúncios, coisas que podem vir, perseguição, mas ele vai dizer aqui, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, Cristo nos redimiu, Cristo nos lavou com o seu sangue, e temos a palavra de Deus hoje, que é a revelação de Deus para nós, e que não venhamos a amar a nossa vida acima do amor de Deus. Porque Jesus, ele abriu mão do seu trono, ele se fez homem, ele sofreu, ele passou por tudo que nós passamos hoje e venceu e nos dá a garantia da vitória. Então que possamos amar ao Senhor acima da nossa própria vida. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, qual é o outro propósito? Segundo propósito da Santa Ceia, proclamar a segunda vinda de Cristo, né? E aqui do tópico, primeiro subtópico, ele já pula para o terceiro visão ali. Na introdução fala de 3, né? Ele fala de Cristo na cruz, olhar para o passado. Ele fala de olhar para o presente. Nós colocamos junto aí nesse tópico passado, né? Que Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu e hoje somos libertos e podemos dizer não ao pecado e estando Jesus em nossa vida através do seu Espírito Santo. Aí agora nós passamos para a terceira perspectiva da ceia, que é o quê? Propósito. Proclamar a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa viva esperança, tá? A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Paulo ensinando aos coríntios o propósito da ceia, porque que a ceia não podia ser celebrada de qualquer maneira. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Tá? Então, Cristo morreu, ressuscitou, ele disse, olha, eu voltarei para levar vocês para junto de mim, porque agora ele nos comprou, ele nos resgatou, ele nos justificou, ele nos reconciliou com o Pai, e agora ele disse, eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Então, eu sempre digo que eu sinto falta quando, no meu tempo de criança, adolescente, os nossos cultos de Santa Ceia, era dado um tempo todo especial para o pregador e toda a mensagem ela era voltada exatamente para este sentido. Falar do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo e a esperança da sua volta, né? Temas voltados exatamente ao que a ceia representa, ao que a ceia simboliza, para que todo mês o crente ele possa ter avivado na sua mente. Paulo disse nas suas cartas, né? Disse, olha, não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Então, a repetição. Então, eu sempre digo que eu sinto falta quando havia um estudo bíblico exatamente voltado para o simbolismo da ceia. Por quê? Porque, olha só, existe a olhar para o passado, existe o presente, o que vivemos hoje, dia após dia. Jesus nos diz que a gente tem que nos preocupar com o que comer, com o que vestir, mas a cada dia ele tem cuidado e até hoje Cristo tem provado isso para nós. Mas também a ceia nos mostra que mantermos esta comunhão com Cristo, existe um futuro, existe uma eternidade onde toda dor,
todas as lágrimas dos nossos olhos, Cristo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Então, ao participarmos da ceia, temos que ter esta visão escatológica também, que apesar de estarmos vivendo aqui hoje, todas as bênçãos que Cristo tem dispensado para nós, é saber que um dia Ele nos levará para vivermos eternamente com Ele, quando tudo aquilo que nos aflige aqui, nesta terra, um dia passará. Então, ao hino do Silva Santos que diz, valeu a pena esperar. Então, logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja é secularizada. Então, que possamos ter este cuidado de sempre ter em mente o que realmente significa a ceia do Senhor para nós, qual o propósito da nossa vida ao participarmos do símbolo do corpo e do sangue de Cristo, saber que Cristo nos libertou. Existem pessoas que toda ceia estão pedindo perdão e dizem que a graça abundou, para que a graça seja abundante tem que pecar bastante. Mas Paulo diz, por que superabundou a graça e veremos em pecado? De modo nenhum, né? Porque a graça ela nos trouxe poder, através do Espírito Santo na nossa vida, em dizer não para o pecado. Então, que não percamos essa esperança, para que não venhamos nos tornar apenas uma instituição onde nos reunimos mês após mês para comer vinho e para comer pão e beber vinho, mas que possamos viver essa viva esperança, anunciando a morte de Cristo e mostrando para o mundo que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Quanto mais as tribulações, as lutas, elas nos afligem, temos que ter essa esperança de que Cristo venha logo nos buscar, nos tirar deste mundo aqui, onde possamos viver uma vida, uma eternidade de paz com Ele. Essa seja a nossa bendita esperança. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo em seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. É interessante que diz assim, mas a nossa cidade não está aqui, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Ou seja, Jesus prometeu, disse, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Então esperamos eles de lá. Então, ao termos essa convicção que Cristo está voltando para buscar a sua igreja, para nos levar para onde de si, é saber que essa vida aqui tudo é passageiro. Jesus disse que nós esperarmos de Deus só aqui nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos pecadores, porque tudo nessa vida aqui vai findar, tudo vai se acabar, mas com Cristo será eternamente. Então, que possamos lutar sim para conquistar as coisas aqui, mas não que isso seja o fim em si, que a nossa vida não seja resumida nisso, em adquirir bens aqui, em saber que tudo aqui um dia vai ficar para trás e nós temos uma gloriosa morada com Cristo na eternidade. Terceiro subtópico, celebrar a comunhão cristã. Primeiro propósito é apontar o sacrifício de Cristo. Segundo propósito, a vinda de Jesus. E o terceiro propósito, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Comentamos no início, que Paulo recebe esta denúncia em que a igreja de Corinto estava dividida, estava tendo ali alguns problemas de divisão, contenda, e eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo agora escreve essa carta, e aconselhando os irmãos ali como deve ser o relacionamento cristão. Porque a respeito de vós, irmãos, ele fala lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus,
me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Paulo agora recebe a denúncia, isso estava prejudicando a igreja, agora Paulo escreve esta carta. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor, né? Nós somos um corpo, irmão. A Bíblia, né, metaforicamente, ela nos diz que nós somos como um corpo, somos membros de um corpo qual a cabeça, o sistema nervoso central é Cristo, é Ele quem comanda, tá? Então, como um corpo, todos os membros têm que subsistir em harmonia. Então, esse problema também já estava trazendo consequência até o momento da celebração da ceia, que é uma reunião tão solene, né, para o cristão, tão significativa como já vimos, os grandes significados da ceia, os propósitos, né? Então, essa contenda, essa divisão, ela estava trazendo também problema agora para o momento da comunhão, tá? Paulo os reprova por isso. Olha o que Paulo vai dizer. Nisto, porém, que vou dizer? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O que é interessante que Paulo está colocando, que eles se reuniam ali, não havia melhora, não havia mudança. Então, cada vez mais piorando a situação, por quê? Porque Cristo não se agradava da reunião. E Cristo não estava recebendo aquele culto ali. Então, Paulo diz, olha, vocês não se juntam para melhora. O que vocês estão fazendo está piorando a situação de vocês, né? O clima fraterno e de comunhão deixaram de existir. Essa referência que ele coloca aqui é lá logo depois do Pentecoste, né? E vai dizer lá que era o coração do povo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, né? Então, ele está mostrando que era esse o sentido. O cristianismo levava àquela maneira de viver do capítulo 2 lá, em que está colocada a referência aí. Agora, esse clima fraterno de comunhão, de perseverança, onde se preocupavam com o bem-estar do próximo, estava passando necessidade, vendiam os bens, vendiam propriedades, davam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que aquelas pessoas pudessem ser atendidas. Essa desunião, essa contenda, ela está fazendo com que este sentimento ele acabasse, que ele esfriasse este amor no meio da igreja, tá? Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos, tá? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Era comum, no início da igreja, a igreja, os irmãos se reuniam para a ceia, cada um levava ali o que era necessário para realizar a cerimônia, e lá eles sentavam todos juntos e comiam juntos, né? E o propósito era aquele: eu levo mais, o irmãozinho que não tem, talvez nem tenha levado nada, era para que eu dividisse com ele, né? O amor fraternal, o amor de Cristo, entendendo o sentido, todo o significado e propósito da ceia, era essa a atitude esperada daqueles irmãos. Mas Paulo começa agora a reprovar esses irmãos, dizendo que eles não têm reverência e nem preocupação com o próximo. Eu sempre costumo dizer que, olhando para a Bíblia, nós vamos ver que o cristianismo em si não é para minha grandeza. Cristo não me usa, Cristo não me concede graça para que eu seja exaltado, seja beneficiado. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele olha para o próximo. Cristo me chamou para ser bênção na vida do meu próximo, na vida do meu irmão. Votamos esse projeto, lutamos pela obra. Por quê? Porque entendo que nós precisamos ser bênção para o nosso próximo. Fazemos um projeto como esse, estamos aqui tentando melhorar a nossa escola bíblica, para que possamos edificar, ajudar na edificação da igreja. Então, o cristianismo ele traz isso, e essa contenda que estava existindo em Corinto, ela estava trazendo, as pessoas estavam deixando de ter essa comunhão, essa preocupação. Não, eu vou ajudar aqui porque esse daqui é meu amigo, não, esse daqui não é. Então, Jesus diz que se eu só perdoo ou ajudo,
porque me faz bem, que bem eu estou fazendo? Não existe bem. Jesus prova para nós o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o verdadeiro amor de Cristo, ele me leva a estender a mão sem olhar a quem. Ele disse: se o teu inimigo tem fome, tu tem o que dar de comer a ele. Se ele não tem o que vestir, dá de vestir. É este o sentimento que deve existir no meio da igreja de Cristo. Então, quando as contendas elas começam a ganhar espaço, esse sentimento ele começa a se afastar do meio da igreja, e os nossos cultos eles começam a ser apenas cerimônias a qual não chega até a presença de Deus. Tá? Quando há o espírito de divisão, litígios e intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Tá? Vamos falar mais um pouco para frente sobre isso daí, mas quantas pessoas muitas das vezes estão lá com o coração cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de rancor, estão participando da ceia de maneira muito perigosa, né? O coração ali cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. E um certo irmão estava contando para nós uma história que aconteceu com eles. Foram entregar ceia na casa de uma pessoa e essa pessoa não quis que o obreiro que estava lá fosse entregar a ceia. Ele não sabia porquê, e conversando com a irmã, ela foi explicar uma situação, um mal entendido, que o irmão nem tinha comentado nada. Enfim, ela estava há muitos anos com mágoa no coração daquele irmão. E ele foi lá a si mesmo, ele pediu perdão para a irmã. Irmã, então me perdoe, eu não sabia disso. E se perdoaram, oraram lá, e a irmã ceiou. Depois de muitos anos, né, ela ceando com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. E naquele dia ali, houve o perdão. E eu acho que uma semana depois, aquela irmã faleceu. Né? Olha como Deus ele é misericordioso para conosco. Né? A irmã teve a chance de trabalhar e participar da ceia do Senhor dentro daquilo que realmente ela representa para nós. Tá? Então, quando há o espírito de divisão, litígios, intriga entre os crentes, não só a celebração da ceia, né, irmão, mas a igreja no todo, ela sofre quando há desunião, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio da união. Então, onde não há união, Cristo não se faz presente. Tá? Então, o terceiro tópico, ele vai falar o modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Né? Paulo fala dessa questão, depois de dar todo o ensino, mostrar qual é realmente o significado da ceia, qual é o seu propósito. Ele vai dizer que alguns estão bebendo a ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor indignamente. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios, capítulo 11, 27, vai dizer assim: portanto, qualquer que comer este pão, beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha só o perigo, né, irmão? De não termos consciência, não buscarmos entender realmente o que está acontecendo, qual é a minha postura, como eu devo estar ali diante de Deus para participar daquele momento tão especial ali junto com a igreja, tá? Paulo vai dizer que quem faz assim, ele é culpado do corpo e do sangue do Senhor, tá? O termo português indignamente é traduzido do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira, o modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Indignamente, já falamos aqui, né? Anaxios, acho que é essa a expressão correta. Que significa, né? É um advérbio que indica a maneira ou modo, como se faz. Não está indicando o indivíduo em si. Vamos entender isso para cá. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, tá? Então, assim, Paulo ele está dizendo que a maneira como os irmãos estavam celebrando a ceia, ela era uma maneira indigna. Tá? Vai falar do advérbio que mudou o verbo, ou seja, não é o estado do homem, porque nenhum de nós somos dignos. Vamos mais para frente aqui para poder entender melhor. De maneira desordenada,
Primeiro, estava acontecendo 3 coisas lá. Eles estavam comendo de maneira desordenada, ou seja, não esperavam pelos outros. Nós sabemos que hoje os símbolos, né, da ceia, eles são distribuídos. Nós esperamos aonde todos, né, todos receberam. Ainda os pastores têm o cuidado de perguntar se não falta ninguém. Então diz, agora ceiamos, né? E todos juntos ou come o pão, tá? E eu faço essa oração. E já devido a quantidade, né, de pessoas, os cálices não é suficiente, já o cálice, cada um toma, mas toma o cálice, dobra o joelho e faz a oração ali. Hoje, na Assembleia de Deus aqui em Breves, é dessa maneira, né? Mas dentro de uma ordem para que aquele momento ele seja um momento realmente de reverência e de gratidão, tá? E de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Levavam, tinha mais, o irmão não tinha, e ele comia muito ali, e o pobre do irmão muitas vezes ficava com fome, e também levava muito vinho, e acabava se embriagando, e de maneira irreverente, né? Então, vê só a atitude daquelas pessoas ali, tá? Não esperavam, não tinha mais aquela liturgia, aquela ordem, né? E comiam de qualquer maneira, não esperavam pelos irmãos, não esperavam, quem sabe ali, o momento em que o líder está fazendo toda a cerimônia, eles estavam comendo, estavam bebendo, depois já embriagado, a gente não consegue imaginar o que acontecia ali, né? Aí Paulo vai dizer aqui, nessa carta que ele escreve, nessa orientação aos Coríntios, aí no capítulo 11, versículo 21 e 22, ele vai dizer, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vós direis, louvar-vos, ei, nisso não vos louvo. Aquela questão, o rico levava aquele banquete e o pobre muitas das vezes com vergonha levava aquela comida mais simples ali. Paulo vai dizer, por que vocês comem para matar a fome? Porque se bebe até se embriagar, vocês não têm casa para fazer isso. O momento, o lugar da reunião, o lugar onde a igreja se reúne, principalmente passear, não é a casa de você, onde você pode fazer de qualquer maneira. Então faz isso em casa se você quer fazer, né? E desprezando os irmãos, come, bebe, e a igreja de Deus era envergonhada, né? Imagina aquele monte de gente bêbada, e as pessoas lá fora passando e vendo aquelas situações ali. E Paulo vai dizer no culto que eles apresentavam, olha, que vos direi? Louvar-vos-ei? Parabéns pelo que estão fazendo? Não. Muito pelo contrário. Vocês estão sendo reprovados da maneira que vocês estão servindo ao Senhor, tá? Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo estivesse usando um adjetivo que indica o estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia do Senhor, da ceia, pelo fato de que ninguém é digno, tá? É isso que o texto, nosso comentarista está dizendo, que Paulo ele usa um advérbio que muda o verbo, porque ele mostra a maneira como o culto estava sendo, a ceia estava sendo realizada. Porque se ele usa apenas o verbo, dizendo, olha, nós somos indignos. E ninguém é digno. Não somos dignos de tomar e participar da ceia, deste símbolo tão especial que é o corpo de Cristo. Mas isso é nos concedido pela graça. Pela graça de Jesus, nós temos a liberdade de chegar a Ele e participar do símbolo do seu corpo e do seu sangue, né? Então, Paulo está dizendo que a maneira como a igreja estava sendo de maneira errada, porque estavam fazendo de maneira irreverente, fazendo de qualquer maneira, fazendo de qualquer jeito, estavam se embriagando, comendo, não se preocupando com o seu próximo, não se preocupando com o seu irmão. Paulo vai dizer ainda aos Coríntios, quando há aquela desordem no culto, a respeito do uso dos dons, ele diz, olha, tudo seja para edificação da igreja.
volto novamente a bater naquela tecla. Cristo me chamou para ser bênção na vida do meu próximo. Cristo te chamou para ser bênção na vida de alguém. Então, Paulo está agora condenando que a graça que Cristo concedeu de participarmos do símbolo do seu corpo e do seu sangue estava sendo feito agora, esse memorial estava sendo realizado de maneira errada. Ele fala aqui no versículo 27, porque qualquer que comer este pão, beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Falamos sobre isso. Olha só. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Tá? Então, não somos dignos, mas pela graça podemos participar, mas não quer dizer que, por ser um pecador alcançado pela graça, eu possa beber o vinho, comer o pão, vivendo uma vida totalmente desordenada. Olha aqui o comentarista coloca aqui. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessados atrai o juízo divino. Às vezes a gente é mal interpretado, irmão, mas eu sempre me preocupo quando vejo, principalmente, toda a ceia, as mesmas pessoas ali na frente pedindo aquela oração. Isso é muito perigoso, porque pecado precisa ser confessado, pecado perdoado, é Cristo nos dando a liberdade. Então, se o comentarista agora faz uma reflexão, imagina só, se eles estavam fazendo a cerimônia, a realização da Santa Ceia de maneira irreverente, não esperava pelos outros, se embriagava. Imagina agora quem vive uma vida de pecados não confessados. Lança a mão do símbolo que a ceia representa e não se preocupa com uma vida de santidade, o qual esta graça ela nos concede. Então temos que tomar cuidado ao participar da ceia do Senhor. Temos que ter a nossa vida totalmente purificada pelo sangue do Cordeiro, confessar os nossos pecados e abandonar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia do Senhor. E o Senhor é grandioso em perdoar. Né? E por último, vai dizer aqui, a ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não seu funeral. A ceia celebra Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Tá? Às vezes nós vamos falar da ceia, focamos muito na morte, na morte, na morte. Temos que entender que a ceia ela é uma celebração, não é um funeral, porque não fala só da morte. Né? Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Então é por isso que nós temos o motivo de celebrar. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, nos alegrar de maneira reverente. Né? Deus sempre nos mostra na sua palavra que Ele é um Deus de organização. Deus não é um Deus de confusão. Tá? Então, temos que ter essa consciência que deve ser uma celebração com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o cuidado, com toda a atenção, mas também é um lugar onde a igreja se alegra pela tão grande salvação que Jesus ele traz para nós, né? Paulo vai dizer aqui aos 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, num resumo aqui, que participar não é com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, com a maneira velha de viver, com a maneira como viveu lá no mundo. E quando ele fala esse pão sem fermento, o pão asmo, né? É nos desfazer de todo o pecado, nos desfazer do ódio, da mágoa, do rancor, da intriga, da divisão e celebrar isso com todo amor, com todo carinho pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Se existe mágoa no coração, é pedir perdão sincero à pessoa ofendida ou que ofendeu, para que realmente o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente
ela esteja purificada diante do Senhor naquele momento ali. Nosso Redentor vive, glória a Deus, né? E por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. Essa deve ser o sentimento da igreja no momento da celebração. Agora a nossa conclusão ela vai dizer: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, né? Algumas pessoas acham, vão no culto, vão na igreja somente uma vez por mês participar da ceia, que acham que ao participar da ceia ela traz de volta a comunhão, né? Isso aprendemos que não é assim, tá bom? Não é um sacramento. Na verdade, o direito de celebrar esta importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado, né? Ou seja, diante de tudo que vimos, a ceia do Senhor não pode ser celebrada de qualquer maneira. Isso fala tanto do ritual, da liturgia da reunião, como também da nossa vida, né? Do nosso coração, da nossa maneira de viver. Meus queridos irmãos, agradeço a atenção de todos, você que ficou até o final deste vídeo, e possamos a partir de hoje ter uma visão totalmente clara daquilo que este memorial, que este símbolo ele traz para nós, e possamos lutar para viver uma vida de santidade, pedir a Deus graça e entendimento, porque somente vivendo uma vida de comunhão com Deus é que nós conseguiremos viver uma vida de santidade diante do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, que a palavra do Senhor sempre seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.